absurdo, né? E aí, para completar esse show de horror, mas daí eu quero saber se você que está assistindo a gente, você se alimentou bem hoje? Porque a gente vai mostrar uma coisa que dá enjoo. Dá enjoo, é nojento, é mentira, é enganação, é manipulação. É manipulação de pessoas incapazes de discernir o que é certo e o que é errado, porque isso é a maior maldade. Porque eles pegam pessoas que não têm nenhum tipo de estudo político, de entendimento político. Esse Nicolas Ferreira, ele é um bandido, porque esse tipo de mentira que ele conta é absolutamente criminosa, porque isso é crime. Então, mas crime que nunca, os caras nunca são punidos, né? Não, agora ele teve que pagar uma multa, né? Por ter usado peruca e ter feito uma chacota com pessoas trans, uma coisa nojenta que ele fez no Congresso. Mas agora não, porque ele conseguiu aquele vídeo do Pix, vocês lembram? Que ele fez um monte de mentirada do vídeo do Pix, depois ele fez um outro vídeo, que agora eu não vou lembrar o que era, mas também com aquele fundo preto, falando um monte de mentira. E agora foi a vez do vídeo do INSS. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês hoje? Tem o vídeo do Nicolas na íntegra. Eu acho que a gente nem vai chegar a passar o vídeo na íntegra, né, Fer? Porque isso vai dar um pouquinho de enjoo. Mas tem... Não é cortado, é o vídeo que ele fez mesmo. É o vídeo da página do Nicolas mesmo. E isso é o na íntegra, é o vídeo dele. E depois a CGU se manifestou. E se manifestou por vídeo, assim como o Nicolas. Isso eu achei muito legal. Não soltou uma nota. Então ele colocou a cara, o ministro colocou a cara. Então, eu tô um pouco assim, porque eu vi aqui, estava vendo uns trechos, eu não tinha visto ainda. Assim, o Nicolas praticamente está dizendo que é tudo culpa, todo o escândalo do INSS é culpa do governo Lula, né? Exatamente, só que ele inventa números, ele fala números irreais. Ele é manipulador. Então, a mesma coisa que ele fez com o Pix. Boa, Érica! Que não aconteceu nada. Ele tá sendo punido por um negócio que ele fez bem antes do Pix, aquela coisa do colocar uma peruca, se chamar de Nicole. Então, é uma estratégia. Então, eu prefiro botar só a resposta aqui da CGU? Da CGU. Porque o vídeo do Nicolas é um vídeo de fake news, de mentira, entendeu? Oi, gente. Eu sou o Vinícius, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU. Diante das mentiras que estão sendo veiculadas nas redes sociais, em nome da Controladoria Geral da União, venho até você para esclarecer pontos importantes sobre a operação conjunta com a Polícia Federal para investigar as fraudes contra os aposentados. Faço isso porque a gente trabalha muito por aqui, com seriedade e sem barulho, sem politicagem. Desde o início dos trabalhos nesse governo, recebemos a orientação do presidente Lula que a CGU seja implacável contra qualquer ato de corrupção. E é isso que estamos fazendo. É sempre hora de corrigir o que está errado, com verdade, com justiça e com respeito a quem mais precisa. Não é hora de espalhar medo ou mentira. É grave, muito grave usar a mentira ou truques de contexto para enganar o povo, para politizar um tema tão relevante para o país, que é o combate à corrupção. É hora de tratar tudo às claras. Pelas investigações, essas associações de fachada começaram a surgir em 2017 e as fraudes se aprofundaram a partir de 2019. Esquemas assim crescem com o passar do tempo, com a ideia de impunidade. Por isso foi tão importante descobri-lo e proteger nossos aposentados e pensionistas. Outro ponto importante a ser esclarecido. Estão dizendo por aí que tem mais de 90 bilhões de reais de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023. Consignados são empréstimos que as pessoas contraem com os bancos. Isso não tem nada a ver com as investigações. E os 6 bilhões, o que são? Esse é o valor descontado de aposentados por entidades associativas. O governo também está investigando em quantos desses casos o desconto associativo foi feito de forma irregular. Mas é correto afirmar também que muita gente autorizou esse desconto. Gente que é associada a entidades de aposentados. Mas, Vinícius, o que está sendo investigado? Essa é uma pergunta importante e direta e tem que ser tratada da mesma forma. São os casos onde essas entidades fizeram descontos não autorizados pelos aposentados. Estamos investigando quem são as pessoas culpadas,
quanto desviaram e como irão pagar pelo seu crime. A Polícia Federal também segue investigando e tenho certeza, os culpados serão punidos. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Muito bom o vídeo. Eu não tinha visto esse vídeo. É um vídeo muito claro, com uma linguagem muito acessível, né? É claro, gente, que a gente não é iludido de achar que esse vídeo vai alcançar o mesmo número de pessoas que alcança o vídeo do Chupetinha, entendeu? É óbvio que não vai, mas é importante essa resposta em vídeo, que possa ter essa chance de viralização, com uma linguagem fácil, com uma linguagem acessível também. Não, mas eu acho que é importante fazer vídeos. É lógico, ele é o cara da CGU, ele não vai fazer uma dancinha do TikTok lá, não vai... ele tá lá, um cara sério, fez um vídeo de 2 minutos esclarecendo e dando os dados reais sobre o caso, né? É que hoje tem a coisa da pós-verdade, daí o que foi dito não é mais isso, porque... E as pessoas vivem num mar de mentiras, até você que está nos assistindo fica aqui, a gente precisa da sua ajuda, né? Você nos espalhe nossa palavra, você nos ajude a ter mais alcance, porque a gente faz jornalismo aqui independente, quando precisar criticar o governo a gente critica, a gente é o canal de esquerda, mas a gente faz isso. Agora, as pessoas estão na mão desse tipo de vídeo, como o vídeo do Chupetinha, e o vídeo do Chupetinha tem um alcance, como foi com o Pix, alcance enorme, e ainda mais porque também, nisso eles são bons, porque os canais de direita são mais unidos, vamos dizer assim. Então, eles se espalham com mais rapidez esse tipo de conteúdo mentiroso. E muito mais dinheiro. Então, e tem uma coisa que eu gosto de reforçar aqui. Eu tenho certeza absoluta que se esse escândalo... Diz que o Bolsonaro chegou a ser avisado sobre esse escândalo, como o Carlos Lupe também foi avisado. Esse tipo de escândalo vai criar problemas para o governo, sem dúvida, né? É um escândalo que surgiu aí, pouca gente sabia, diz que outro dia eu estava ouvindo o Foro de Teresina, diz que tem um repórter do Metrópole que está 1 ano falando desse escândalo. Eu não vou me recordar aqui o nome do repórter, mas parabéns. A gente às vezes critica o Metrópole aqui, mas mantém alguém fazendo jornalismo investigativo lá. Agora, no governo Bolsonaro, os escândalos eles não eram investigados, porque a Polícia Federal estava totalmente sendo manipulada. Então, a gente, na democracia, que a gente fica sabendo das coisas. Tem muito idiota que vem aqui dizer que não tinha corrupção na ditadura. A gente tinha uma imprensa censurada, a gente tinha o jornalismo trabalhando com muito medo de ser preso, com muito medo de ser torturado. Então, esse tipo de coisa aparece. Lógico, o governo vai ter que se explicar, vai ter que... E isso as pessoas serão punidas. É assim que funciona a democracia. Os idiotas que ficam falando que querem dar golpe de Estado, por que você acha que o Bolsonaro quer dar golpe de Estado? A gente sabe. Era por causa de joia, era vários escândalos, casa comprada com dinheiro vivo, rachadinha. As pessoas que não temem, entendeu? Não tem problema em ser investigadas, entendeu? Então, a gente precisa parar com essa história de acreditar em Coelhinho da Páscoa. A Páscoa já passou, né? Mas tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa o ano inteiro. E que, tipo, não existe corrupção em governo. Não, esse cara que todo governo há corrupção. O governo federal é um governo que administra muita gente, muitos contratos, muita grana. Então, existe corrupção e essa corrupção tem que ser investigada, tem que ser delatada. É assim que funciona. A gente não pode esquecer que em todos os governos Lula e nos governos da Dilma, a gente teve autonomia da Polícia Federal, que é o mais importante dentro de qualquer investigação. A Polícia Federal tem que ser autônoma. É isso, não tem que mudar presidente da Polícia Federal, como o Bolsonaro fez, e por isso que o Moro, que é o amor dos bolsominions, que era o amor dos bolsominions, mas é o amor de todo curitibano, quase todo, saiu, porque ele falou que ele ia mudar mesmo para as coisas não chegarem nos filhos dele. Ele falou textualmente isso. Não é uma coisa que a gente acha, é uma coisa que ele fez.
É uma coisa que E que ele falou numa reunião que foi gravada. Exatamente, para não chegar nos filhos dele. Então, hoje, com uma Polícia Federal absolutamente autônoma, as investigações vão chegar a quem tem que chegar. E, minha gente, haters no meu coração, se chegar no Lula, se chegar no Frei Chico, se chegar em quem for, a gente vai querer punição para essas pessoas. Porque essa fraude do INSS é muito grave, mas a gente tem que dar a gente tem que dar nome aos bois, a gente tem que dar falar exatamente o que aconteceu. Foram 90 bilhões. Que 90 bilhões, cara? É a mesma coisa, falar assim, o Lula roubou 3 trilhões, exato, entendeu? Tem que falar o que aconteceu. Quanto foi o roubo? Porque 6 bilhões, como o ministro falou, era a quantidade de pessoas que pagavam contribuições aos sindicatos. Algumas por livre e espontânea vontade e outras fraudadas. Então, a gente tem que chegar na investigação e saber qual era o valor da fraude real e achar os culpados e que os culpados sejam punidos, gente. Pelo amor de Deus.